a mais um vídeo do Mundo na Zona, esse espaço aqui no canal do Zona Curva em que a gente fala sobre política internacional toda semana. Eu sou a Giovana Branco, eu sou mestre em Relações Internacionais e pesquisadora de Cultura e Política Externa da Rússia, e hoje separei 4 temas que aconteceram nesses últimos dias para a gente discutir. Agora eu vou falar sobre uma outra crise que vem se desenhando já há algum tempo e parece se consolidar atualmente, que é a crise no G20. O G20 é o grupo das 20 maiores economias do mundo. Ele é praticamente uma expansão do G7, que é ainda o grupo das economias mais industrializadas, dos países mais ricos. Por algum tempo foi G8 com a Rússia, a participação russa, mas desde a anexação da Crimeia em 2014 a Rússia foi suspensa e aí volta a ser o G7. O G20 então ele já nasceu justamente tentando atualizar um pouco essa questão da economia mundial, de que apenas aquelas 7 economias não eram mais capazes de liderar as grandes decisões econômicas do mundo. Então seria necessário incluir países em desenvolvimento, como por exemplo o Brasil, a Índia, a China e outros países que também tiveram crescimentos econômicos substanciais nos últimos anos e também muito rápidos. Então o G20 ele já vem se reunindo há algum tempo e vai se reunir agora também no final dessa semana. Mas a gente tem visto, pelo contrário, uma grande crise dentro desse grupo. A reunião que vai acontecer, essa reunião do G20, vai acontecer lá na Índia e ela foi feita para justamente que o Narendra Modi pudesse brilhar nessa reunião. O Modi, que já, enfim, disse várias vezes que para ele e para a Índia, para os interesses indianos, o G20 é o principal grupo, é o principal lugar multilateral para os interesses indianos. Ele também já declarou que, inclusive, o G20 seria mais importante do que o próprio BRICS, que a gente comentou também em alguns vídeos atrás, que passou por uma expansão e que vem sendo um modelo de política externa chinesa. Para a Índia, esse é o espaço do G20. Então, seria o órgão multilateral mais importante. Então, essa reunião do G20 é justamente um momento que a Índia pode assumir essa liderança, demonstrar os seus interesses frente a esses outros países e também se consolidar como um possível membro mais importante desse bloco. Mas a gente tem visto que, na verdade, isso pode não acontecer por conta de algumas tensões dentro do grupo. A principal questão que nos leva a entender que o G20 vem passando por uma crise foi o anúncio do Xi Jinping de que não irá participar dessa reunião de cúpula do G20 lá na Índia. Ele anunciou, portanto, que ele vai enviar só algum representante, mas ele mesmo não estará lá, o que com certeza afeta um pouco a imagem do Narendra Modi como esse líder capaz de colocar outras nações na mesa de negociação e fazer, uma cúpula de um porte internacional como esse. A não presença, do Xi Jinping nos mostra, portanto, que a China fica, sim, um pouco incomodada com esse protagonismo indiano em torno do G20. Eu comentei em algum tempo atrás que a China tomou para si o projeto do BRICS, e principalmente da expansão do grupo BRICS, que é composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e que inclusive todo o processo de expansão e os países que foram selecionados e convidados para adentrar o BRICS a partir do dia 1º de janeiro de 2024 foram em grande medida projetos chineses. É a China tomando para si esse projeto multilateral de expansão, de integração de outras regiões, de economias crescentes e se contrapondo justamente aos blocos econômicos ocidentais em sua medida. É basicamente a China dizendo que, olha, dentre os países em desenvolvimento, ela é a liderança principal. Inclusive, incluindo Brasil, Rússia e a própria Índia, que agora tenta também se desvincular um pouco dos BRICS e assumir uma liderança própria no G20. Mas, ainda assim, a gente percebe que para a política externa chinesa, o BRICS ainda é o bloco multilateral de preferência, que é o lugar, de fato, que ela consegue ter mais credibilidade, consegue ter maior liderança, consegue assumir um papel mais importante, enquanto a Índia vem justamente tentando assumir um outro papel nesse outro bloco. E a não participação chinesa, de certa forma, é uma sabotagem com essa reunião da China, porque perde justamente a presença de um grande país como a China.
China, que em termos econômicos talvez seja um dos principais participantes dessa cúpula dos G20. E eu acho também importante a gente comentar rapidamente sobre essa relação entre China e Índia, que em termos multilaterais eles participam de muitas questões juntos, como eu mencionei aqui, do próprio G20 e também dos BRICS. São países que conseguem cooperar em termos econômicos, conseguem fazer acordos, conseguem estar juntos na mesa de negociação. Então o Modi e o Xi Jinping em diversas reuniões estão juntos, cooperando justamente para o crescimento econômico desses dois países que muito em breve serão as maiores economias do mundo. A China já está nesse patamar e a Índia vem logo atrás, principalmente por meio da sua indústria tecnológica e a indústria de saúde na Índia também. Eu acho que durante a pandemia do Covid-19 ficou muito claro para todos nós que quando a gente fala de insumos para vacinas, insumos para medicamentos, a China e a Índia são realmente muito fortes nesses setores. E aí, cada vez mais também, como eu comentei, a indústria de tecnologia aqui na Índia vem crescendo exponencialmente, tentando justamente bater de frente com as indústrias chinesas, as indústrias americanas e também as indústrias europeias. Então, China e Índia são as maiores economias, futuras maiores economias do mundo e que em muitos momentos conseguem cooperar. E ao mesmo tempo, elas têm uma relação muito conflituosa quando a questão é bilateral. China e Índia, por exemplo, têm uma questão fronteiriça extremamente mal resolvida. Recentemente, a China divulgou o seu novo mapa territorial, um mapa oficial do governo chinês para esse território, que considera parte do Estado chinês, e incluiu nesse mapa uma região que está em disputa com a Índia. Então, a gente percebe que, na verdade, essas duas grandes potências têm dois níveis de relação e níveis que são completamente diferentes. No nível bilateral, é uma relação conflituosa entre grandes potências que disputam o mesmo espaço regional e que, portanto, têm os seus atritos, principalmente atritos em relação a fronteiras. Tanto Índia quanto China têm alguns territórios que consideram seus, mas são reivindicados pelo seu vizinho. Mas quando a gente pensa no nível multilateral, esses países conseguem cooperar muito bem, principalmente quando eles querem fazer um peso maior contra as potências mais tradicionais, que são as potências da Europa e os Estados Unidos. Então, nesse momento, são países que se coordenam bastante, que pensam no crescimento econômico conjunto e que fazem justamente frente política ao mundo ocidental. Mas então a gente percebe que agora isso talvez esteja começando a mudar, na medida em que a China acolhe para si o BRICS como seu projeto preferencial e acaba deixando a Índia um pouco na mão, esvaziando um pouco essa reunião do G20 que vai acontecer nos próximos dias, justamente enfraquecendo a liderança indiana no mundo em desenvolvimento. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado desses assuntos. Se você tem dúvidas sobre as explicações, deixa aqui nos comentários e também se você tem sugestões de temas para as próximas semanas, também comenta aqui que eu sempre dou uma olhada. Muito obrigada e até o vídeo da semana que vem.